que eu ia esperar aqui, ó? Eu pego uma flor, que ela é vermelha, e vou cruzar ela com uma flor que é branca, né? Elas são da mesma espécie, mas elas mudam de cor. O que eu ia esperar? Se fosse na dominância completa, eu ia esperar que o filho dessa florzinha fosse vermelho ou branco. Mas isso é lá na dominância completa. Aqui, sabe que cor que deu? Deu foi rosa. Uma cor muito diferente. E isso a gente chama de dominância incompleta. E eu vou mostrar para vocês como é que fica. Aqui ele diz que a gente tem a ausência de dominância. Não existe dominante nem recessivo. A gente vai ver agora, ó. Olha só. Aqui a gente tem a florzinha vermelha, né? Veja que o genótipo delas, eles são escritos diferente, né? Tem esse C e aqui, ó, esse V é de vermelho, tá? Aqui é os genes da florzinha vermelha, CV. E aqui a gente tem os genes da florzinha branca, CB, o B de branco, tá? Então, aqui ela pegou um gameta dessa flor branca e um gameta dessa flor vermelha. E aí, teve a fecundação. E gerou, foi a flor rosa. Mas a flor rosa, ela vai ter um cromossomo que vem do pai dela, né, CV, e vai vir um da mãe dela, né, CB. Então, elas vão ter esse genótipo aqui, ó, CV, CB. CV, CB. Eu vou anotar bem aqui, ó. CV, CB. CV é da flor vermelha e CB da flor branca, que são os pais. Tá? Elas se autofecundaram, por isso que elas vão ser cruzadas entre elas duas mesmo, o mesmo genótipo, ó. CV, CB. Certo? Cadê o... Tá aqui. Vamos lá cruzar normalmente. A única coisa que muda aqui é essa anotaçãozinha, né? Que fica tipo uma potência. CV com CB, eu vou ter CV e CV. Mesmo jeito. Esse outro aqui, CV com CB. Vou ter CV e CB. Agora vamos para esse outro. Ai, cadê? Tem hora que some. Ah, tá aqui. Esse com esse vai dar CB e CV. E esse de novo, com esse aqui, vai dar CB e CB. Olha só que interessante. Nesses casos, né, da dominância incompleta, não existe dominância. Não existe dominância. Por quê? Porque as flores que tem o V ou o B, elas não vão ser branca ou vermelha. Olha o que acontece. Aqui eu tenho CV, CV. Então, essa flor aqui, ela vai ser vermelha. Por quê? Porque os dois aqui são vermelhos, ó. Tá? Vermelho. Eu não vou escrever a palavra toda, não. Essa daqui, ó, é CV, CB. Igualzinha a essas. Então, aqui a gente vai ter flor rosa. Aqui é rosa. Mesmo caso aqui, ó. CB e CV. A gente tem a rosa. E nesse aqui que eu tenho CB, CB, eu vou ter branco. Então, a gente não tem dominância. A gente tem que ver, analisar o caso desse jeito, esmiuçado mesmo. Tudo bem. Vocês sabiam, gente, que os genes, nossos cromossomos, eles determinam o sexo no sentido de menino e menina. A gente tem, os seres humanos, eles têm 46 cromossomos. Se a gente for falar em pares, então a gente tem 23 cromossomos, 23 pares, né, de cromossomos. Desses 23 é o total. 22 deles, olha aqui, ó, tá até o número aqui, ó. São chamados de cromossomos autossomos, tá? E aí a gente tem o último, né, que é o 23. O 23, o cromossomo 23, ele é o que determina o sexo, ele vai ser os cromossomos sexuais, né? Mas assim, a determinação do sexo não é responsabilidade da mulher, e a gente vai ver isso agora, ó. Esses cromossomos sexuais são assim, ó.
Na mulher, no nosso caso, nós meninas, os nossos cromossomos sexuais, eles são iguais, ó. Eles são assim. A gente representa como XX, tá? Os meninos, aqui tudo é igual, os autossomos, mas aqui, o cromossomo sexual, eles são diferentes. Olha aqui, ó. Esses aqui são os cromossomos dos meninos. Ele tem um grande e um bem assim, diferente. Ele é tipo um X com as anteninhas menores. E eles chamam, então, eles representam, né, na genética, como XY, porque eles são diferentes entre si. O que que acontece? Vamos ver aqui, ó. No caso aqui dessa família, tá aqui o marido, né, e aqui a esposa, e os dois filhinhos dele. O que que acontece? Vamos analisar primeiro a menina aqui, ó. A menina tem um cromossomo que vem da mãe dela. Presta atenção que ele tá vermelho. É esse vermelho aqui que veio daqui, ó, da mãe dela. E esse cinza veio aqui do pai dela. Veio esse cinza. Se a mulher, ela sempre vai doar o cromossomo X, porque ela só tem X. Ela não tem outro diferente, ela só tem os dois X. O homem não, ele tem diferente. Ele tem um X e um Y. Se ele doar o X para juntar com outro X da mulher, como foi o caso aqui, aí nasce uma menina. E se a mulher sempre vai dar o X. Se vier o Y do homem, aí vai dar um menino. Então, muito bem. Os genes, gente, eles influenciam nas nossas características, né? Isso que a gente vem estudando. Ó, por exemplo, pessoas negras, elas têm características em comum, que é a cor da pele, o jeito do cabelo, né? Os indígenas, eles também têm características que a gente, quando olha, tu percebe que ele é dessa etnia. As pessoas brancas também. Então, os genes, eles influenciam nessas características, tá? No nosso DNA, tá? Entretanto, pode ser que os fatores ambientais, eles influenciam nessas características. Por exemplo, se tu é de uma família que todo mundo é alto, vamos supor, a tendência é que você seja alto também, mas aí você não é alto. Se você não se alimenta bem, né, não teve uma alimentação balanceada desde de pequeno, né, na fase de crescimento, é capaz disso vir influenciar no seu tamanho, na sua altura. Então, esses fatores ambientais, como a má alimentação, ela pode influenciar nas características genéticas, tá? A outra coisa, a cor da pele. Né? Se você ficar muito no sol, você é branco, mas se você ficar muito no sol, você vai ficar com a pele queimada, tu vai ficar bronzeado ou queimado. Ou seja, os fatores externos, os fatores ambientais, eles vão influenciar numa característica genética, que é de tu ser branco. Só que assim, ela nunca vai chegar a ser igual uma característica que tu já tem. Por exemplo, uma pessoa branca que vai pegar sol, ela nunca vai ficar da cor de uma pessoa negra. Nunca vai. Ela vai mudar a cor dela, vai ficar mais queimada, mais escura, mas não vai ficar tão escura quanto a de uma pessoa que ela é geneticamente negra, tá? Uma coisa aqui, ó, pra gente deixar isso bem claro. Tem pessoas que elas nascem com tendência genética a ser obeso. Como? Tem pessoas que ela come só um pouquinho e mesmo assim engorda muito. E pelo contrário, tem gente que come, mas parece que não, a comida a gente nem sabe para onde é que vai. Ela é sempre magrinha. Por quê? Porque a tendência genética porque a tendência genética dela é ser magra. E tem gente que não, a tendência é ser gordo. Só que assim, se tá no teu DNA, tu tem a tendência de ser gordo. Não significa que você vai ser obeso. Por quê? Porque você pode manter um peso saudável se você controlar a sua alimentação. Então, não é uma condenação, entendeu? A pessoa a família dele é toda gorda, então ele vai ser... Não, ele tem uma tendência maior. Mas ele pode sim ser magro se ele cuidar da alimentação dele. Tá, outro termo importante é esse termo aqui, congênito. Tem pessoas, gente, que elas já nascem com um problema, desde de bebezinho, já tá na constituição dela, no DNA. Essa aqui, no caso, é a surdez, o bichinho já nasce surdo. Isso, às vezes, está no DNA dele, né? Por quê? Porque a mãe dele era surda ou o pai dele era surdo.
E aí passa, né? A gente viu que passa. Mas também pode ser por fatores ambientais. Que é, por exemplo, a mãe dele era boazinha. Quando ela engravidou, passou um tempinho, ela contraiu uma doença, que nem a rubéola. É a rubéola que causa esse tipo de surdez. Contraiu a rubéola durante a gravidez. Então, o bebê ele vai ser infectado e ele pode vir a nascer com a surdez, tá? Congênita. Esse exame é feito quando o bebezinho nasce. É um dos tipos de exame. Tem o do pezinho, aí tem da orelhinha, do olhinho, né? Que é pra ver essa questão aí. Tem muitas doenças genéticas, gente, que a pessoa já nasce assim, já tá nos genes dela. Uma delas, essa daqui, ó, fenilcetonúria. O bebê, ele tem lesões no cérebro. E ele fica assim, uma pessoa deficiente, né, especial. A gente percebe aqui, né, na imagem dessas pessoas que eles são diferentes. Tem assim um jeitinho diferente, né? É por conta dessa doença aqui, ela já vem no nosso DNA. Essa doença, ela é detectada no teste do pezinho, tá? São 6 tipos e essa daqui é uma delas. E o que é essa doença? A gente tem os aminoácidos. Os aminoácidos, eles constituem as nossas proteínas. As pessoas que têm essa doença, esse aminoácido aqui, fenilalanina, ele vai ser sintetizado de forma errada. As proteínas não querem ele e ele fica acumulado na corrente sanguínea. E aí a pessoa começa a desenvolver essas lesões no cérebro por conta dessa acumulação dessa proteína, né, desse aminoácido. Aí fica assim. Nos nossos cromossomos também a gente pode ter alteração genética, gente. Nós, seres humanos, o normal é que a gente tenha 46 cromossomos, né? É o normal. Só que, às vezes, tem pessoas que têm menos ou que têm mais cromossomos. Quando isso acontece, elas passam a ser as pessoas especiais. Elas desenvolvem vários tipos de doenças que a gente chama de, essa pessoa é especial. É por conta disso. Né? Muitas dessas doenças, essa quantidade de cromossomo que ou é mais ou é menos. Olha só, vocês já viram pessoas assim? Com essas características? Já. Ela é bem comum, gente. Isso aqui é a síndrome de Down. Né? Down foi o cara que estudou essa síndrome. É muito comum. Né? Essas pessoas, elas são assim, ó, por conta de alterações cromossômicas. Vamos ver aqui, ó. A gente tem 23 pares de cromossomos. Olha aqui, ó, 22 e o 23. Esses aqui são os sexuais, ó. Estão fora aqui do jogo. O que acontece? Os nossos cromossomos, a gente recebe, ó, um da mãe e outro do pai. E aí, o que acontece? Quando eles chegam bem aqui, ó, no 20, quando chega no 21, eles só tem que se duplicar uma vez. Eles se duplicam uma vezinha. Só que, quando chega aqui no 21, ele se duplica 3. Ao invés de ter 2 cromossomos, tem 3. Vocês estão vendo aqui, né? 1, 2, 3. Quando acontece isso, a pessoa nasce com a síndrome de Down. Ou seja, a síndrome de Down é uma alteração no cromossomo 21. Ele tem mais cromossomos, ele tem mais de 40, ele vai ter então, quantos cromossomos? Vai ter 47 cromossomos. Ele tem mais, entendeu? Então, só isso, gente, só essa alteração genética causa isso nas pessoas. Elas têm as alterações fisiológicas, eles têm deficiências intelectuais. A capacidade de aprender deles pode ser diminuída, né, em relação à nossa. Mas tem muitas pessoas, isso aí vai variar de cada caso. Tem muitas pessoas que elas têm a vida normal, faz faculdade e tudo mais, elas têm síndrome de Down, tá? Elas têm problemas cardíacos, né, e também maior predisposição a ter infecção. E também tem essa aparência, que todas elas têm essa aparênciazinha, assim, do olhinho puxado, né? Olha aqui outras, ó. Ela tem a altura abaixo da média, geralmente são baixinhos. Tem um pescoço mais grosso do que a gente. As mãos curtas e largas. E também elas têm a língua mais larga, né, do que a nossa língua. Então, a gente vê aqui, né, que os genes, eles podem ser modificados pelo ambiente. E os cromossomos, eles podem se multiplicar ou mais do que a medida ou menos. Aí desenvolve outros tipos de doença. Pronto. Vixe, eu terminei a aula
15 minutos antes, arrasou. Então, gente, é isso que eu tenho pra mostrar pra vocês. A nossa atividade é a de... Eu acho que vocês esqueceram, eu aposto. Mas é pra nós organizar o glossário. E eu quero que vocês leiam essa matéria aqui, que eu vou mandar no grupo.